Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, de volta ao nosso comentário à Lei de Falência e de Recuperação Judicial, né, já devidamente atualizada pela Lei de 2020. Bem, eu sou o professor Marcelo, como eu disse, esse é o canal Referência. Se você gosta do projeto, apoie-o com apenas R$ 2 por mês ou sendo membro, os links estão na descrição do vídeo. Curta o vídeo, inscreva-se, enfim, vamos adiante. Hoje a gente estuda a seção que regula o procedimento para a decretação da falência. Quer dizer, um assunto importante, né? E aí a gente parte do artigo 94 e a gente avança até o artigo 101, tá? Todos, claro, da Lei 11.101 de 2005. Vamos lá. Artigo 94. Será decretada a falência do devedor que... Aí, ó, no teu vademecum já coloca assim, ó. Atos de falência. São atos de falência. É o que a lei está falando. Tá, ó, isso aqui tudo é ato de falência. Isso aqui é suporte fático autorizador da decretação da falência. Número 1. Sem relevante razão de direito, sem relevante razão, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido da falência. Então, esse é o primeiro ato de falência, aquele do devedor empresarial que, sem relevante razão, não paga, ou seja, uma conduta omissiva, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos no dia do pedido da falência. Esse é o primeiro ato de falência. Segundo ato de falência. Executado, devedor que, executado por quantia líquida, não paga, ó, de novo uma conduta omissiva, não paga, não deposita e não nomeia à penhora os bens suficientes dentro do prazo legal. Então é um não pagar, né? Dentro do cumprimento de sentença. Acaba sendo isso. Não paga, não deposita e não nomeia à penhora os bens suficientes dentro do prazo que a lei confere. Tá? Naturalmente aqui ele está falando de execução por quantia certa, né? Pode até ser, eu falei cumprimento de sentença, mas pode ser aqui o processo executivo lastreado em título executivo extrajudicial, né? Até porque ele é citado para pagar nesse caso. Terceiro. Então, terceiro item aqui da listinha, né, dos atos de falência. Pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação. Então isso aqui é meio óbvio, né? É óbvio, se ele está em recuperação judicial, ele pode praticar algumas coisas, né? Então, se ele não estiver em recuperação judicial, configura ato de falência o seguinte, ó, qualquer um desses atos, vamos ver os verbos. Procede à liquidação precipitada dos seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. Uma liquidação precipitada dos ativos ou lançar mão de um meio ruinoso ou fraudulento para pagar. Claro que, se for em recuperação judicial, você não pode falar em meio ruinoso nem meio fraudulento. Aí você tem uma assembleia de credores que aqueceu com tudo isso, enfim, tem fiscalização do MP, etc, etc. Tá? Segundo, realiza ou, por atos inequívocos, realiza ou tenta realizar inequivocadamente, com o objetivo de retardar pagamento ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não. Terceiro, credor ou não. Enfim, né? O cara tá configurando a própria ruína, né? É um ato de falência. Ó, o terceiro aqui, anotem assim no Vademecum, ó. Trespasse. Trespasse, que vocês estudam em empresarial. Isso é importante, tá? Aqui nós temos o trespasse. Deixem anotado aí. Como assim o trespasse? Ó, ó o que fala. Transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não. Estabelecimento, né? É a alienação do estabelecimento, é o trespasse, é o contrato de trespasse. Sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver o seu passivo. É um ato de falência. Tem que tomar cuidado, né? Então, vender o estabelecimento sem observar os artigos
acho que é 1145, né? E 140, 1145 e 1146, os dois aí do Código Civil, mais ou menos nessa região. Se não observar aquilo ali, sobretudo a ciência de todos os credores e, claro, saúde financeira, é ato de falência. 4, ou melhor, letra D do inciso terceiro, né? Mais uma prática de ato de falência, ó. Simula a transferência de seu principal estabelecimento, quer dizer, acaba sendo um trespasse aqui, mas por simulação, com o objetivo de burlar a legislação, a fiscalização ou para prejudicar o credor. Letra E. Dá ou reforça garantia, né, ou seja, uma hipoteca, um penhor, etc., dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente, sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar o passivo. É um ato de falência. Né? Ele está ficando insolvente. Tudo que fica insolvente é ato de falência. Basicamente é isso, né, pessoal? Letra F. Ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes, adivinha para o quê? Para pagar os credores. Ou abandona o estabelecimento ou tenta ocultar-se do seu domicílio, do local ou da sede de seu principal estabelecimento. Quer dizer, o fujão, né? Ele já percebeu que está insolvente, ele cai fora com o que resta. Né? Letra G. Deixa de cumprir no prazo estabelecido a obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Então aqui, ó, o cara se vale da recuperação e não observa o plano. Quer dizer, é ato de falência. Né? Se não fosse assim, seria muito fácil. Parágrafo 1º. Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso 1. Então, lembra aqueles 40 salários mínimos aqui, ó? Então, se um credor tiver 20 e outro tiver 20, serve. Eles formam litisconsórcio e mão na massa. Não tem problema. Tá? Então, a lei se preocupa muito mais com o aspecto objetivo, e não quantitativo e objetivo, né? E não subjetivo. Parágrafo 2º. Ainda que líquidos não legitimam o pedido de falência, os créditos que nela não se possam reclamar. Então, todos os créditos não sujeitos à falência, ainda que líquidos, não entram nessa... Não podem legitimar ou franquear um ato de falência. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, que é aquele dos 40 salários mínimos, o pedido de falência será instruído com os títulos, é óbvio, né? Tem que juntar os títulos, que se dizem vencidos e que se dizem... que se diz na inicial que ultrapassam os 40 salários, né? Na forma do parágrafo único do artigo 9º desta lei, acompanhados em qualquer caso dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar, nos termos da legislação específica, o que vocês estudam provavelmente em títulos de crédito. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 2º, que é aquele que fala do executado por quantia certa e líquida, né, que não paga, não deposita ou não nomeia bens suficientes a penhora no prazo legal, nesse caso aí, do inciso 2º, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juiz em que se processa a execução. Quer dizer, você pega lá no cartório uma certidão explicativa e o escrivão vai dizer, olha, realmente, aqui nós temos um título tal, o devedor foi citado, ele já teve o prazo para pagar e ainda não o fez. É um ato de falência, em tese. Parágrafo 5º. Na hipótese do inciso 3º do artigo, o pedido de falência descreverá os fatos que a caracterizam. Ou seja, no inciso 3º, todas essas letras aqui de A a G, é óbvio que o interessado tem que demonstrar que o fato aconteceu. Né? E claro, ele vai apresentar a prova, se houver, e especificará as provas eventualmente, né, que eventualmente devem ser produzidas. Então, cabe instrução probatória no inciso 3º. Né? Artigo 95. Dentro do prazo de contestação, então, no prazo da contestação, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial. Então, pera lá, ele pediu minha falência, mas calma, minha empresa ainda tem saúde financeira para uma recuperação. Não precisa da medida tão drástica. Então, tá aqui, ó, eu acho que cabe um plano. De fato, eu estou em dificuldades, mas olha, eu quero recuperação judicial e não falência. Artigo 96. A falência requerida com base no 94, inciso 1º do CAPT, que é aquele que fala dos 40 salários, não será decretada se o requerido provar, primeiro, falsidade do título, então é óbvio, né? Bom, o sujeito está baseado num título que ultrapassa os 40 salários, mas o título é falso. Pô, isso não pode servir para falir alguém. Segundo, prescrição, óbvio. Terceiro, nulidade de obrigação ou de título, então um problema ali no plano de validade. Quarto, pagamento, olha, eu já paguei,
Então isso aqui é uma repetição do indébito, indevida, não cabe minha falência. 5. Qualquer outro fato que extinga ou suspenda a obrigação ou não legitime a cobrança do título, qualquer outra coisa, uma decisão interlocutória, por exemplo, em outros processos, dizendo que aquela cobrança está suspensa até que seja julgado o recurso tal, por exemplo. 6. Vício em protesto ou no seu instrumento, enfim, qualquer problema no plano de validade, como eu falei. 7. Apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, que a gente acabou de ver que pode ser feito. Observados os requisitos do artigo 51 da lei, que são regras de petição inicial da recuperação judicial. A gente já comentou o artigo 51, por isso que eu não coloquei aqui na íntegra. 8. Cessação das atividades empresariais mais de 2 anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, ou seja, da Junta, né, o qual não prevalecerá contra a prova de exercício posterior ao ato registrado. Então o cara fala, olha, eu já cessei a minha atividade empresarial, já faz mais de 2 anos, né, então não faz sentido esse pedido de falência aí. Parágrafo 1º. Não será decretada a falência da sociedade anônima após liquidado e partilhado seu ativo, nem do espólio, aqui ele está falando do empresário individual, né? Após 1 ano da morte do devedor. Então, morreu, passou 1 ano, ó, meu amigo, já não dá mais tempo de pedir falência, não. Deixa o decuios cuidar disso aí agora. Ou melhor, o que ficou do decuios deixa agora para a sucessão normal. Parágrafo 2º. As defesas previstas nos incisos 1 a 6 do caput deste artigo, vamos rever? Falsidade, prescrição, nulidade, pagamento, qualquer outro fato que suspenda ou vício em protesto ou no seu instrumento. Então, as defesas aí baseadas não obstam a decretação da falência se, ao final, restarem obrigações não atingidas pelas despesas em montante que supere o limite previsto naquele dispositivo. Então, esse título aqui é falso, mas o restante não é, e preenche o requisito, né, lá do inciso 1º, ou seja, tem 10 títulos, um é falso, mas tem 9 aqui que somados ultrapassam 40 salários. Óbvio que você pode seguir adiante com a falência. Artigo 97. Podem requerer a falência do devedor, então, legitimidade ativa. Ativa para pleitear-se a falência de alguém. Quem que tem legitimidade ativa? O próprio devedor, número 1, o próprio devedor, que tem de observar as regras dos artigos 105 a 107 da lei, que são regras de autofalência, digamos assim, a gente vai comentá-las depois. Segundo, cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor, ou o próprio inventariante. Terceiro, cotista ou acionista do devedor, na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade. E, claro, o mais comum, qualquer credor. O credor está interessado, não consigo receber, vamos pro pau, joga esse cara para falência que eu vou entrar na fila mesmo, né? Que se dane. Parágrafo 1º. O credor empresário apresentará a certidão do Registro Público de Empresas que comprove a regularidade de suas atividades, é dizer, quem for empresário aqui tem de estar regular na junta, senão não pode pedir falência de ninguém. Parágrafo 2º. O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar caução relativa às custas e ao pagamento da indenização de que trata o 101 desta lei. Quer dizer, o Código de Processo Civil já fala disso, de caução das custas, né? Aqui, na lei de falências, essa caução vai além. No caso do sujeito não domiciliado no Brasil. Ele fala assim, olha, eu quero caução das custas, mas também de eventual indenização. Como assim? Olha só o que fala o 101. Quem, por dolo, requerer a falência de outrem, será condenado, na sentença que julgar improcedente o pedido, a indenizar o devedor, porque é um transtorno, é um dano que você causa a alguém. Pedir a falência de alguém, imagine só, né? Apurando-se, perdas e danos em liquidação de sentença. Então, é uma responsabilidade civil. Parágrafo 1º. Havendo mais de um autor no pedido de falência, serão solidariamente responsáveis, né, aqueles autores. E, parágrafo 2º, por ação própria, o terceiro prejudicado também pode reclamar a indenização dos responsáveis. Então, o terceiro que teve prejuízo aí. Artigo 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação, tomem nota disso, no prazo de 10 dias. A gente pensa em contestação em 15 dias do CPC, né? Então, a contestação na Lei 11.101 contra o pedido de falência tem prazo de 10 dias. Tomem cuidado com isso. Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos 1 e 2 do caput do 94, vamos revê-los? Então, o 94.1 é aquele que fala dos 40 salários, né? Está aqui.
E o 94.2 é aquele que na execução não paga dentro do prazo, basicamente é isso, ou não oferece bens suficientes para a penhora. Então, voltando à lei, então, ó, nesses pedidos aí, né, o devedor poderá, no prazo da contestação, que é de 10 dias, depositar o valor correspondente ao total do crédito, com correção monetária, juros e honorários, hipótese em que a falência não será decretada, e caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz levantará, ou melhor, ordenará o levantamento do valor pelo autor. Tá? Então aqui, a lei dá uma colher de chá pro devedor, né? Ó, paga aí que vai facilitar a tua vida. E se ele pagar é porque ele não está insolvente, pelo menos em tese, né? Pelo menos em tese. Pelo menos em tese. Agora, se for julgado procedente o pedido de falência, é engraçado, né? O autor aqui, ele parece que fura a fila, né? Que aí o autor levanta esse valor. Estranho, né? Enfim, estranho. E aqui, ó, bom, não faz sentido, a gente já releu o 94, né? Vou apagar, já estava aqui em cima. Artigo 99. A sentença que decretar a falência do devedor. Então aqui, pessoal, ela vai determinar várias coisas. Escrevam assim no Vademecum, efeitos da sentença de falência. São vários, tá? Eu acho que é a sentença mais complexa que a gente tem aqui no ordenamento brasileiro. Ó, número 1. Conterá a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos que forem a esse tempo seus administradores. 2. Fixará o termo legal da falência, isso é importante, pessoal, sem poder retrotraí-lo por mais de 90 dias contados do pedido de falência. Quer dizer, o juiz tem é um ato discricionário, mas com um limite, né? 90 dias para trás do pedido de falência, ou do pedido de recuperação, ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se para esta finalidade os protestos que tenham sido cancelados. Parágrafo 2º. Ordenará ao falido que apresente em 5 dias, no máximo 5 dias, relação nominal dos credores, com indicação do endereço, da importância, enfim, classificação dos créditos, tá? Sob pena até de desobediência. 4. Explicitará o prazo para as habilitações de crédito, observando o parágrafo 1º do artigo 7º da lei que a gente já comentou. 5. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvados os casos lá dos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º que a gente já estudou, né? Lembra lá quais são, tá? Acho que são 5 hipóteses. 6. Proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração dos bens do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor. Claro, né? O objeto social dela é vender imóveis. Claro que ela pode vender imóveis, né? E isso somente, é claro, se for autorizada a continuação provisória lá do inciso 11 do caput deste artigo, que a gente vai falar mais tarde. Daqui a pouco, na verdade. 7º efeito aí, ó. 7ª obrigação do juiz nessa sentença, ou, enfim, dever do juiz. Determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar prisão preventiva do falido, olha só que poder grande aqui, né? Ou dos administradores, quando requerida com fundamento em provas da prática de crime definido nesta lei, ou seja, crime falimentar. 8º, ordenará a Junta Comercial, né, e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que procedam à anotação da falência no registro do devedor, para que dele conste a expressão falido, tá? Para que todo mundo tenha ciência, é o efeito erga omnes. Né? A data da decretação da falência, isso é muito importante, e a data também, ou melhor, e a inabilitação do artigo 102. A nossa leitura não é preguiçosa, ó, o 102 está aqui. Aliás, presta atenção nesse efeito aí da sentença de falência, porque ó, é com a redação dada pela Lei 14.112, né? Então pode cair na prova. Ó, o 102 é aquele que fala assim: o falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas obrigações, respeitado o parágrafo 1º do 181. Parágrafo único. Fim do prazo de inabilitação, o falido poderá requerer ao juiz da falência que proceda a respectiva anotação em registro. Por isso que é importante este efeito aqui, do inciso 8º. Inciso 9º, esse é importantíssimo, né? Nomeará o administrador judicial, que vai desempenhar, então, suas funções na forma de outros dispositivos. Então, as tarefas do administrador judicial, basicamente é isso o que esses dispositivos aqui mencionados tratam, né? 10. Determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas
e outras entidades para que informem a existência de bens ou direitos do falido. Ó, Bolsa de Valores, o que tem aí desse cara aqui que vai entrar em falência? Banco do Brasil, tem alguma conta aí? Banco Itaú, tem alguma coisa por aí? Vai raspando tudo, né? 11. Pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades do falido com, isso é importante, ó, com o administrador judicial, ou ainda pronunciar-se-á a respeito da lacração dos estabelecimentos, observado o disposto no artigo 109 da lei, que é aquele, ó, que fala o seguinte, coloquei aí na lousa também para vocês. O estabelecimento será lacrado sempre que houver risco para execução de etapa de arrecadação ou para a preservação dos bens da massa falida ou interesse, ou então dos interesses dos credores. 12º inciso, quanta coisa, né? Ó, determinará, quando entender conveniente, a convocação da Assembleia Geral de Credores para a constituição do Comitê de Credores, podendo ainda autorizar a manutenção do comitê, eventualmente em funcionamento na recuperação, quando da decretação da falência. 13. Ordenará a intimação eletrônica nos termos da legislação em vigor, né? E respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente do MP, né, promotor de justiça, e fazendas, né? Basicamente todo mundo aí, fazendas federal e de todos os níveis federados, né? Estados, DF, municípios, em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência. Óbvio, né? Parágrafo 1º. O juiz ordenará a publicação de edital eletrônico com a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação dos credores apresentados pelo falido. Parágrafo 2º. A intimação eletrônica das pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração pública indireta dos entes federativos, mencionados ali no inciso 13, será direcionada no âmbito federal, à Procuradoria-Geral e à Procuradoria-Geral do Bacen, né? No âmbito dos estados e do DF, à respectiva Procuradoria-Geral, a qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. E, no âmbito dos municípios, a respectiva Procuradoria-Geral, ou se inexistir, ao gabinete do prefeito, a qual competirá dar ciência a eventual órgão também de representação que seja específico ali naquela localidade. Parágrafo 3º. Após decretada a quebra ou convolada a recuperação judicial em falência, então, decretou a quebra, né? Basicamente é isso, o administrador deverá, em 60 dias, contado do termo de nomeação, então 60 dias a partir do dia que ele assina o termo de nomeação, ele tem que apresentar para apreciação do juiz um plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 180 dias a partir da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso 3º do capítulo 22 desta lei. A gente já estudou isso, tá? Por isso que eu estou indo um pouco mais rápido hoje. Artigo 100. Da decisão que decreta a falência, cabe agravo. E da sentença que julga a improcedência do pedido, cabe apelação. Então, tomem cuidado com isso. De novo, vocês vão me agradecer por isso, ó. Vamos lá, então. Recursos cabíveis. Recursos cabíveis. Decisão que decreta falência. Cabe agravo. Decisão que julga improcedente a falência. Cabe apelação. Então, se a decisão julga improcedente a falência, cabe apelação. Se ela decreta a falência, cabe agravo. Tomem cuidado com isso. É fácil confundir esse aqui, né? Porque parece que a decretação da falência é uma... Quer dizer, parece não, é uma sentença. E aí você é levado a pensar, opa, cabe apelação. Não. Pensa assim, se decretou a falência, vai ter que cumprir um monte de atos em primeiro grau, não vai? Então cabe agravo. É mais prático que caiba agravo. Pense assim, a lei foi prática. Então você forma um instrumento que sobe para o tribunal. E aqui no primeiro grau você vai tocando os atos necessários, sem efeito suspensivo, a rigor. Agora, se julgar improcedente a falência, é uma sentença que acaba com o módulo processual ali, né? Então cabe apelação direto. Aí os autos todos sobem. Artigo 101. Quem, por dolo, requerer a falência de outrem, por dolo, né? Então a pessoa aqui está sendo sacana, né? Quem, por dolo, requerer a falência de outrem, então a pessoa sabe que tem alguma coisa errada e que não cabe a falência em tese, será condenado na sentença que julgar improcedente o pedido, a indenizar, então a responsabilidade civil, né, a indenizar o devedor, apurando-se perdas e danos em liquidação de sentença. Quer dizer, acaba sendo uma ação dupla nesse tanto, né? Você cumpre a sentença ali dentro mesmo também.
cumprimento de sentença direto. Parágrafo 1º, havendo mais de um autor do pedido de falência, serão solidariamente responsáveis aqueles que se conduziram na forma do caput desse artigo. A gente já leu essas regras hoje, né? E parágrafo 2º, por ação própria, o terceiro prejudicado também pode reclamar a indenização dos responsáveis. Então a gente já falou disso também, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço forte. Até mais. Tchau, tchau.